Nesta segunda aula, vamos conversar um pouco sobre os principais objetivos de política energética. A melhor maneira de conduzir essa discussão é convidando o aluno a ser, hipoteticamente, o ministro de energia de um país qualquer. Se você, caro espectador, fosse o ministro de energia do país XYZ, quais seriam os objetivos de política energética, quais seriam os seus objetivos estratégicos? Essa definição é de fundamental importância, porque a partir dos objetivos que sejam definidos, que vão ser delineados e formatados os instrumentos de política energética para atingir os objetivos previamente definidos. Se a gente olha sobre uma perspectiva histórica, quando a economia da energia começou a ser discutida lá no final do século XIX, nos primeiros escritos dos Jevons, etc. e tal, havia uma preocupação muito grande com a questão da segurança do suprimento, segurança energética. Tanto que, na época se discutia muito a questão que a Inglaterra está sentada em cima de uma pedra de carvão, o carvão vai acabar, o que será de nós? Então a segurança energética era uma temática que estava muito presente de forma proeminente naquele surgimento da discussão de economia da energia. Porém, é preciso enfatizar que os objetivos de uma política energética bem delineada não estão restritos à segurança energética. É preciso também se considerar que existem questões de custo, os impactos sobre a competitividade da economia nacional, vide que, como falado na aula anterior, energia pode ter, sobretudo o preço da energia, tem impactos macroeconômicos de natureza inflacionária, e como a dotação dos recursos energéticos dos países são diferentes, então isso pode ter o custo da energia é uma variável que interfere na competitividade relativa das economias e, ao mesmo tempo, a questão da proteção ambiental, a questão da sustentabilidade. Mas discutindo um pouquinho ainda, antes de entrar em sustentabilidade, a questão do custo, é importante se ter a ciência que nível de segurança ele é muito também função da minha predisposição a pagar. Os engenheiros sabem melhor do que os economistas que não existe nada 100% seguro, mas o nível de segurança pode aumentar conforme vai aumentando a minha predisposição a pagar. Por exemplo, se eu tenho um carro com as características XYZ hoje e quero ter um carro com as mesmas características daqui a um ano, eu tenho a probabilidade X de ter esse mesmo carro daqui a um ano. Se eu fizer um seguro, a minha probabilidade vai ser maior, porque eu vou estar me prevenindo de um eventual sinistro com o veículo que eu tenho hoje. Evidente, dependendo do sinistro, eu não vou ter o mesmo veículo daqui a um ano, mas vou ter um veículo com as mesmas características. Só que esse seguro tem um custo. Trazendo a discussão novamente para o setor energético, mais especificamente para o setor elétrico, o nosso sistema elétrico ele é planejado para trabalhar com 5% de risco de déficit. Na prática, por outra questão, a gente trabalha com risco de déficit menor do que 5%. A gente poderia trabalhar, em vez de 5%, com 1% de risco de déficit na modelagem. Só que isso teria um custo, o custo desse sistema seria maior. Então, existe aqui todo um trade-off entre níveis crescentes de segurança e minha predisposição a pagar mais por essa segurança, certo? No âmbito da proteção ambiental, da sustentabilidade, como também já foi falado na aula anterior, toda a discussão acerca da problemática inerente aos impactos ambientais gerados pela produção e o consumo de energia. Qual é o problema? Temos 3 objetivos clássicos estratégicos de política energética: garantir a segurança do suprimento, a competitividade da economia nacional, ou seja, o custo da oferta de energia, e a promoção, a busca de sustentabilidade do setor energético. Temos N instrumentos para atender esses objetivos. Qual é o problema? Os objetivos são conflitantes. Então, tipicamente, um instrumento para atender um objetivo, ele acaba gerando efeitos colaterais em outro objetivo. Por exemplo, segurança do suprimento. Quero aumentar a segurança do suprimento do petróleo no meu país. Ou pensando de forma mais ampla, queremos aumentar o nível de segurança de suprimento de petróleo no mundo. Uma eventual política seria aumentar o número de navios petroleiros ao redor do mundo, circulando, transportando petróleo de um país para o outro.
Qual o problema disso? Isso tem um custo. Além de um custo, eu estaria aumentando, potencializando o risco de um acidente por consequência de um desastre ambiental. Pegando um exemplo do setor elétrico, para aumentar a segurança do suprimento, eu posso trabalhar com maiores números de redundâncias da rede. Só que isso, novamente, tem um custo. Ao mesmo tempo, eu vou estar aumentando, uma rede com mais redundância vai ter maiores interações com o meio ambiente, maiores impactos ambientais. Se eu penso em termos de competitividade, aqui, novamente pensando no setor elétrico, eu posso agir no sentido ao contrário, reduzir redundâncias. Isso vai estar atingindo negativamente a segurança do meu suprimento e eu posso estar potencializando um risco de acidente, eu posso estar com um problema de ordem ambiental. Quando a gente olha a esfera ambiental, a gente pode estar, por um lado, por exemplo, promovendo fontes renováveis de energia. Embora a escala, o ganho de escala tende a reduzir o custo das fontes renováveis, em um primeiro momento, no momento inicial, essas fontes tendem a ser mais caras. Então tem uma consequência de ordem econômica. Ao mesmo tempo, elas tendem a reduzir a segurança do suprimento devido à intermitência dessas fontes. E para lidar com essa intermitência, o que acontece? Muitas das vezes eu preciso de geração de backup, termoelétricas de backup, ou reforços na rede que permitam um maior intercâmbio de uma região para o outro. E o que essa necessidade de backup ou de reforço da rede ocasiona? Ocasionam em custos, mesmo que acabam de alguma forma compensando a redução do custo dessas fontes em si próprias. Essa visão sistêmica, que o custo às vezes não está restrito à fonte, mas tem que olhar as implicações sistêmicas, é muito importante. A gente poderia aqui dar mais uma infinidade de exemplos de instrumentos, tanto para atingir segurança do suprimento, quanto a questão da competitividade da economia nacional, quanto a questão da proteção ambiental. E a maioria deles são de natureza conflitante. A grande maioria são de natureza conflitante. Porém, nem tudo é confusão, digamos assim, para o formulador de política energética. E mais do que o formulador, para o cara que tem que executar a política energética, no caso aqui do nosso país fictício XYZ, para vocês, alunos. Se a gente olha tanto sobre a perspectiva temporal quanto espacial, é perceptível que esses objetivos eles variam no tempo e no espaço. Por exemplo, a gente pega um documento de política energética da União Europeia e um dos Estados Unidos, numa primeira lida parece que eles estão falando da mesma coisa. Se a gente ler mais a miúde, com calma, a gente verifica que nos Estados Unidos existe uma preocupação maior com segurança do suprimento e na Europa a questão ambiental é uma questão tida como mais relevante. Quando a gente olha sobre o espectro temporal, que, por exemplo, se a gente volta nos anos 70, na década de 1970, o primeiro e o segundo choque do petróleo, o foco estava totalmente na redução da dependência dos países que não eram dotados de grande reserva do petróleo, na dependência do petróleo. No Brasil, por exemplo, tivemos a questão do programa do Proálcool a partir da segunda metade dos anos da década de 1970, ou seja, a ênfase é muito claramente na questão da segurança do suprimento, dada a problemática que se impunha em função dos choques do petróleo, que também tinham natureza econômica, impactou o balanço de pagamento dos países, mas a questão era, antes de mais nada, a ênfase era na segurança do suprimento. Saímos da década de 1970 e chegamos na década de 1980, deparamos com o contra-choque do petróleo, o preço do petróleo caiu bastante em relação ao preço do petróleo no final dos anos 70, ou seja, a questão da segurança do suprimento tornou uma questão não tão relevante, mas tivemos na década de 1980 um grande número de eventos ambientais, mas eventos nocivos, eventos prejudiciais ao meio ambiente, e começou a trazer a discussão ambiental de forma mais presente para a agenda de discussão do setor energético. Em 1986, começamos a ter um problema de natureza regional na Europa, derivado da chuva ácida. A chuva ácida está diretamente associada às emissões de poluentes pelas usinas termoelétricas. Em 1986, tivemos a questão do acidente nuclear da usina de Chernobyl, que é um acidente de grandes dimensões. Em 1989, tivemos a questão do acidente do petroleiro Exxon Valdez, que foi um acidente de grande repercussão. E, nesse mesmo fim da década de 1980,
tivemos a criação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, num contexto que a questão das mudanças climáticas, a necessidade de mitigar elas, começou a estar mais presente na discussão, e 1988 é um ano emblemático com a criação do IPCC. Chegamos nos anos 90, nos anos 1990, o foco muda bastante para a questão da eficiência, a competitividade do setor, reformas do setor elétrico, liberalização, com vista a tornar o setor mais eficiente. Então, a gente olha, década de 70, 80 e 90, é fácil identificar um objetivo a ser tido como prioritário. Quando a gente chega nos anos 2000, a questão se torna mais complicada, porque tem que se expandir a oferta de energia para atender uma demanda crescente, sujeito a uma restrição muito grande de mitigar as alterações climáticas. Mas, para se entender os desafios de política energética nos anos 2000, primeiramente é necessário se fazer um maior entendimento sobre a matriz energética mundial atual, as características dela, para aí sim entender qual é os desafios que estão atualmente presentes. E isso é o que será feito na próxima videoaula.